irmãos, graça e paz. Nós vamos, mais uma vez, começar um culto público ao Senhor. É sempre bom ressaltar que toda a nossa vida é um culto a Deus. 7 dias da semana, 24 horas por dia. Mas há um momento em que nós paramos todas as nossas atividades. Deixamos tudo de lado para fazer algo exclusivo para o Senhor. E esse momento é o culto público. Por isso, nós devemos nos alegrar com a oportunidade de cultuar ao Senhor e buscarmos a presença dEle no nosso meio. Vamos iniciar então com uma oração ao nosso Deus, mesmo assentados. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, confiando em Jesus Cristo. Nele nós temos o perdão dos nossos pecados. No sangue da nova aliança, nós temos a purificação de nossa vida. Pois o Senhor é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu. E rogamos a Ti, ó Deus, que nessa noite o Senhor pastoreie a nossa vida e visite-nos com graça e misericórdia. E, ó Deus, preencha o nosso coração com Teu Espírito, nos enchendo do Teu Santo Espírito, nessa noite, para cultuarmos o Teu santo nome, ó Deus. Nós rogamos a Ti que aceite o nosso culto, ó Deus, e olhe para nós com graça. Senhor, abençoe a nossa igreja, abençoe cada irmão que veio até aqui, ó Deus. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes das necessidades de todos nós. Ó Pai, atenda conforme a Tua vontade, ó Deus, as nossas necessidades nesta noite. Senhor, abençoando também aqueles irmãos que não puderam vir por motivo de saúde, por motivo, ó Deus, de dias avançados na idade, por outros motivos, ó Pai, pedimos que o Senhor visite cada família e proporcione a eles, ó Deus, a bênção de congregar no meio do Teu povo. Abençoe sim a nossa igreja, Deus. Oramos pedindo que o Senhor fortaleça os cansados, levante os abatidos, dê esperança àqueles que estão sofrendo, ó Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, eu quero apresentar a vocês o mais novo casal de casados aqui da nossa igreja, o Gabriel e a Eduarda. Eu quero que eles se coloquem em pé, para que os irmãos vejam. Eles se casaram no sábado, sem ser esse o outro, e os irmãos recebam esse casal com muita alegria. A Eduarda agora vai ser membro da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês, gente. No final do culto, dei um abraço neles e abençoe a vida deles lá, tá bom? Obrigado, gente. Eu quero chamar também aqui a Alana. Ela tem um testemunho para dar à igreja de uma viagem missionária de curto prazo que ela fez no ano passado. Então, vamos ouvir com alegria. O pai está vindo junto também. Tá. Oi, gente. Então, hoje faz exatamente 2 meses e 1 semana que eu participei dessa escola, que em português é a Escola de Treinamento e Discipulado. E é uma escola que é um conjunto da Jocum, que é os Jovens com uma Missão, e do movimento Dunamis. E foi uma escola que eu fiz há pouco tempo, né? Eu comecei em agosto lá. E a minha escola, ela funciona em 2 partes. Então, eu fiz assim, para ficar mais claro que é um pouquinho confuso. Então, ele dura 6 meses. Então, eu fui dia 18 de agosto do ano passado para lá. E eu fiquei 3 meses numa fase teórica. E 3 meses depois, eu fui enviada para o meu prático, que foi fazendo missões mesmo. E aí... Pode passar. E aí eu fiquei lá, e aí essa escola, ela acontece na Dunamis Farm, que é a primeira fotinho, que era uma fazenda de chá antigamente, mas hoje acontece 3 escolas lá, que é a minha, o DTS, acontece o DBS, que é uma escola da Bíblia, e a escola de Hangar, que é uma escola de serviço.
E a segunda fotinha que eu coloquei é a minha casa. Então, eu morei com mais 11 meninas. Então, no total, eram uns 12 na casa. E essa foi as meninas que eu fiquei esses 3 meses no teórico. Mas, na verdade, a minha turma tinha 102 pessoas. Então, era gente que não acabava mais, mas eu fiquei mais próxima dessas 12, porque eu passava 24 horas com elas. Então, a fase teórica, que foi de 3 meses, ela era dividida nas aulas, no tempo de intercessão, no tempo de adoração e nos trabalhos que a gente fazia na fazenda. Então, eu tinha aula toda manhã, de segunda a sexta. Final de semana a gente tinha livre, menos eu que eu fazia os trabalhos na fazenda. E eu tinha professores que a minha escola era voltada para missões. Então, eu fui treinada para ser enviada para o campo missionário. E então, eu tinha professores de todas as nações. Então, eu tinha professores que vinham da Índia, que vinham do Egito, que vinham de vários lugares. Eu tive aulas com professores que sofreram perseguições religiosas, com gente que fazia missões no Nordeste. Era muito legal. E de tarde eu também tinha aula, mas não era aula todo mundo junto. Era cada um fazendo o seu track, que é tipo um workshop. Esses foram os temas que eu coloquei, mas foram muitos temas. Foram 3 meses com aula todos os dias. Então, esses foram os temas abordados. Só que de manhã tinha algumas variantes assim durante a semana. Que era de terça-feira, que eu tinha o training morning, que era quando eu colocava em prática aquilo que eu estava aprendendo de missões. Então, a gente simulava fazer evangelismo com as pessoas, em cada situação. Era muito legal. Os professores simulavam a gente em estádios, assim, em show, pregando evangelho. Era muito legal. E de quinta-feira eu tinha o Bible Morning, que era sobre os livros da Bíblia. Então, a gente leu a Bíblia toda como escola. E aí, a gente tinha os estudos mais aprofundados. Não tinha todo dia um estudo sobre cada livro da Bíblia, porque tem a escola da Bíblia, que é o DBS, que é depois da minha. Como eu falei, de tarde a gente tinha os tracks, e tinham 4 tracks, mas o que eu escolhi, e eu entendi do Senhor que era para eu fazer, era um fashion track. E essa parte foi uma das minhas favoritas, porque desde pequena eu amo moda, eu amo mexer com essas coisas, então desde pequenininha era uma coisa que eu amava, mas eu não sabia como voltar isso para o reino, eu não sabia como voltar tudo que eu gostava de moda, de roupa, para a honra e glória do Senhor. E lá eu fui treinada para fazer isso, então a gente montava coleção de roupa, a gente fazia tudo isso junto. E uma das coisas que eu mais aprendi no Fashion Track foi que se o mundo da moda está no estado que ele está hoje, é porque não tem os filhos de Deus manifestando o reino dele lá. Então é nossa responsabilidade o que está acontecendo no mundo da moda. E isso mexeu muito comigo, foi uma das partes que mais mexeram. Porque a moda sempre foi algo muito importante para mim, mas eu olhava e ficava, gente, como é que eu vou entrar nesse mundo, sendo que ele está tão perturbado, está tão perdido. E eu entendi que está assim é porque não tem os filhos de Deus manifestando ele lá. E, além disso, foi muito marcante o Fashion Track para mim, porque trabalhava muito de identidade. Roupa mostra muito da nossa identidade. E lá o Espírito Santo trabalhou muito a minha identidade. O que eu visto reflete o que ele fala de quem eu sou. E isso marcou muito para mim na minha fase teórica. E, ao longo das tardes, quando a gente não tinha esses tracks, esses workshops, a gente tinha a fase no teórico, né, de turno de intercessão. Então, todas as quartas-feiras e sextas-feiras a gente tinha esses turnos e a gente ficava mais ou menos 3 horas às 4 horas só orando e clamando a Deus a intervenção do Espírito Santo na Terra. Então, a gente orava pelos lugares de prático que a gente ia, a gente orava por questões sociais, a gente orava pelas famílias, orava pela cidade que a gente estava morando também, né, que a Dunamis fica no interior de São Paulo. Então, a gente orava por isso. E, nesses momentos, o que eu mais aprendia é que a gente precisa interceder. A gente precisa ser resposta daquilo que Deus está fazendo na Terra. E, para isso, a gente precisa saber o que Ele está fazendo. E Ele compartilhava muito o coração dEle com a gente nesse momento. Então, a gente ficava mais ou menos 4 horas, porque às vezes passava, orando e clamando e entendendo de Deus o que Ele estava fazendo. E a gente estava nessa foto aqui, a gente está em círculos, porque a gente estava orando pela galera que estava trabalhando na fazenda. E a gente clamava e intercedia, e era um dos meus momentos favoritos enquanto eu estava lá. Mas a gente também tinha os momentos de adoração, que rolavam de segunda, porque era a primeira coisa que a gente entendia na nossa semana, porque final de semana era feriado, era de descanso, né? Então, era que a gente devia adorar o Senhor antes de fazer qualquer coisa. Então, a gente tinha isso de manhã, na segunda, e de noite também. E ao longo também do tempo de time, que depois eu vou explicar o que é o time para vocês. Mas aí a gente ficava adorando e louvando a Deus e engrandecendo quem Ele era. E, como eu falei, tinha o trabalho na fazenda, que é para cada aluno, assim, é personalizado. O meu, no caso, era um que mexeu muito comigo, foi muito desafiador, que era na cozinha. E eu ficava lá segunda e domingo, trabalhando a tarde toda.
mas Deus me ensinou muito. Ele falava muito comigo quando eu estava servindo. O quanto é importante a gente servir ao nosso próximo, o quanto é importante, o quanto isso faz parte do reino de Deus, servir os nossos irmãos. E eu aprendi muito nesse tempo. Essa da foto é a Adri, que era a líder da cozinha. Ela era uma fofa com a gente, fazia tudo, um amorzinho. E embaixo é o meu time, o time que eu fui enviada para as missões. A gente serviu juntos na cozinha. E por mais que era muito tempo, cada dia a gente ficava segunda 5 horas e domingo 5 horas direto, era um tempo em que a gente via que quando a gente está unido como um corpo de Cristo, as coisas ficam bem mais fáceis de fazer. E a gente se divertia muito, e ria muito, e rolava várias guerrinhas de água também, porque era muito legal mesmo. E como eu falei, eu fui treinada para ser enviada para o campo missionário, e o campo que eu entendi do Senhor que era para eu ir, foi para Portugal. E eu sei que é um pouco complicado entender missões na Europa, mas lá é um lugar que realmente precisa muito do Evangelho. Eu não tinha noção o quanto eles estavam perdidos e o quanto eles são necessitados de ouvir e reconhecer Jesus novamente. Eles são muito feridos com a igreja, eles são muito magoados com a igreja. E estando lá, eu vi a necessidade de ter missões na Europa mesmo. Esse é o meu time. Então, a gente tem 2 líderes, que é o de laranja e a de azul lá no cantinho. Eles eram nossos líderes. E nós éramos em 6 meninas e 3 meninos. Então, nós somos em 11. E a gente passava 24 horas juntos. Então, a gente se tornou muito família mesmo, irmãos mesmo, de passar os processos juntos e orar juntos e viver todo esse tempo juntos. Então, o meu campo fora, né, como foi Portugal é muito pequeno, então a gente ficou em Lisboa e no Porto. A minha primeira parte do meu teórico foi de novembro até dezembro. Eu fiquei em Lisboa e essas foram as igrejas que a gente serviu lá. Então, a gente serviu na Zion, na Logos. Esse Prior Velho é uma comunidade que tem lá em Lisboa e eles são bem afastados. Eles ficam bem afastados da cidade, então eles são bem isolados assim, da sociedade. E a gente ia e fazia um esquema de discipulado com eles, então a gente ia nas casas e discipulava os moradores de lá. E era de visita nas casas a ficar com as crianças. Então eu fiquei nos 2. Eu trabalhei com as crianças de lá, que a gente não pode tirar foto, por isso que não tem foto deles, só de costas, porque a gente não pode mostrar o rosto das crianças, né, por conta podia dar algum problema, mas eles estão ali no cantinho. E a gente trabalhou com a Iris Lisboa, no Zambujal, que também é uma comunidade muito isolada e muito afastada da cidade de Lisboa. Até para ir para lá, a gente pegou uma estrada, tinha que ficar um tempo, porque eles realmente são bem isolados assim, da comunidade de Lisboa. E a Embaixada Cristã, que foi um marco para a minha turma, para o meu time, que é a próxima foto. Eu coloquei essa foto porque, quando a gente estava na fazenda, a gente orava muito por Portugal. Nosso time tinha tempo de intercessão e a gente orava bastante por lá. E a gente tinha entendido de Deus que uma das nossas principais funções em Portugal era reativar pessoas para o Evangelho. Era chamar e falar, olha, Deus te ama e Ele quer você de volta. Volta para a casa de Deus. E aí a gente entendia isso, mas a gente não entendia como isso funcionaria, como isso ia aparecer. Até que um dia, adolescentes, então são as 2 da foto e os 2 do cantinho ali, eles entraram em contato pelo Instagram do meu time, pedindo para conhecer a gente. Eles não conheciam a gente, não sabiam quem nós éramos, mas eles reconheceram que a gente estava fazendo de evangelismo lá. E eles falaram, a gente precisa conversar com vocês, a gente precisa entender o que vocês estão fazendo, porque a gente quer fazer o que vocês estão fazendo. E hoje, graças a Deus, depois desses encontros que a gente teve com eles, a gente passava horas com eles conversando, cada foto formou um grupo de evangelismo em Portugal. Então, a gente ainda tem contato com eles, e a gente acompanha eles, instrui eles como, né, fazer o evangelismo, mas eles continuam indo e pregando evangelhos nas ruas, nos metrôs, nos comboios que tem lá, e eles estão realmente espalhando o evangelho, e isso encheu o meu time de gratidão, e foi um marco muito grande para a gente, porque o que a gente foi fazer não parou em Portugal, não parou na gente em Portugal, mas continuou através daqueles que a gente teve contato. E a segunda parte, que foi no Porto, então a gente trabalhou muito com a Igreja Renovação, que foi onde os pastores acompanharam a gente, e a gente só trabalhou naquela igreja, porque Porto é bem pequenininho, e com Agape Campus, que é evangelismo nas faculdades. Então, eles conseguiram com que a gente entrasse nas faculdades e pregasse o evangelho para os estudantes de lá, e era muito legal. Aqui a gente servindo no Porto, na igreja de Natal, fazendo arrecadações, porque eles têm ministério com missões também. Então, as vendas de Natal foram todas voltadas para os missionários que eles sustentam. E aqui foi o evangelismo nas faculdades, que a gente não podia tirar foto, porque era dentro da universidade. E essas 2 fotinhas são com a Igreja da Renovação, com os adolescentes de lá e com os jovens, que a gente ficou muito próximo. Então, onde a gente ia, eles estavam com a gente, pedindo para participar e tudo mais. Era muito, muito legal.
E a foto de cima foi quando a gente fez um evangelismo no cinema. Então, a gente pegou a sala de cinema, a maior sala de cinema que tinha em Portugal, e a gente fez um culto lá dentro, e foi muito especial para o meu time. Só que em Porto, quando a gente estava lá em dezembro, foi decretado lockdown em Portugal. Então, a gente não podia sair nas ruas mais para evangelizar e chegar na galera. Então, estava todo mundo dentro de casa. E a solução que o nosso time encontrou, conversando com a liderança do Unamis, foi fazer evangelismo por cartas. Então, a gente escrevia cartas e enviava no correio, assim. E fazer live pelo Instagram. E era muito legal, porque as lives alcançavam muita gente, não só de Portugal, mas de todo mundo. Teve galera do mundo inteiro vendo a live que a gente estava fazendo. E a gente estava pregando o evangelho, 5 dedos do evangelho. E foi muito especial para a gente, porque a gente viu que quando Deus quer fazer, não tem nada que impeça o que Ele quer fazer. Então, Ele deu recursos para a gente continuar o nosso evangelismo lá. E essa aqui é a foto de quando a gente se formou, da minha turma. Tá faltando uma, porque uma do meu time, a Carol, ela entendeu do Senhor que ela tinha que ficar lá em Portugal, então ela não voltou para o Brasil com a gente, mas ela está morando lá e ela que está acompanhando os adolescentes que a gente evangelizou de lá. Então, ela tem acompanhado o grupo. E o que eu queria mais falar com vocês foi porque eu pensei em vários testemunhos que eu podia contar. Muita coisa aconteceu em Portugal. Muita coisa que você olha e fala, caraca, Deus é muito bom. Mas muito provavelmente eu não vou ver mais essas pessoas, nem vocês podem conhecer as pessoas que a gente evangelizava nas ruas, no metrô. Mas vocês podem ver a minha vida. Então eu vou contar o que aconteceu na minha vida, o que Deus fez na minha vida durante esse tempo. E eu estava conversando com a minha mãe, e eu lembrei muito que quando eu era pequena, eu sempre tive muito claro onde eu queria chegar. Tipo, que casa eu queria ter, que carro eu queria comprar, onde eu queria trabalhar. E desde pequenininha eu tive isso muito certo. E eu fui com esse pensamento do DTS, tipo, Deus, eu vou fazer 6 meses lá, mas quando eu voltar, tem todo o meu plano aqui para o Senhor, tá? E você faz acontecer para mim, já que eu estou dedicando 6 meses para o Senhor, né? Dá uma ajudinha. E aí, no primeiro dia que eu cheguei na fazenda, eu recebi essa carta. E eu vou ler um pedacinho dela para vocês. Algo que sentimos para você nesse tempo é um tempo de caminho único para você. É um só caminho que Deus te chamou, e aquilo que Ele tem é algo sem volta. Se prepare para o novo de Deus em sua vida. E quando eu leio essa carta, eu fico muito emocionada. Porque Deus, Ele podia deixar a minha vida do jeito que ela estava. Ele podia deixar eu com os prazeres que eu queria aqui na Terra. De ter uma casa muito grande, de ter um carro muito legal. Mas os sonhos dele eram muito maiores para mim. E eu não tinha muita noção do quanto os sonhos dele eram grandes para mim. E no meu DTS, nesse tempo que eu fiquei fora, eu aprendi muito sobre confiança no Senhor. Eu não tinha os meus pais perto de mim, eu não tinha as minhas amigas perto de mim. Mas eu tinha um Deus que nunca me abandonou. E aos poucos ele foi me mostrando que tudo bem, ele podia me abençoar com a vida que eu queria ter, com os meus sonhos, mas ele tinha algo muito, muito maior para mim e muito melhor. E ele me pediu na primeira semana que eu estava no DTS. Eu orei, eu ajoelhei e eu falei, Deus, todos os meus sonhos eu escolho deixar aos seus pés. Tudo aquilo que eu desejo eu entrego para o Senhor, porque eu sei que você é um bom pai, o Senhor vai fazer o melhor para mim. E ele realmente me mostrou que Ele tem um plano muito melhor para a minha vida. Ele mostrou que eu posso sim ter alegrias terrenas, mas eu tenho uma alegria que vai passar da terra, que é estar com Ele, viver uma vida abundante com Ele. Ele prometeu isso para a gente. E eu estava muito reflexiva essa semana sobre o meu DTS. E eu entendi que eu sempre acreditei em Deus, sempre. Desde muito novinha, eu sempre entendi que Deus existia. Mas foi no meu DTS que eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi que a minha vida é dele e essa é a vida que importa, sabe? Eu rendi aos pés dele, fazendo o que ele me chamou para fazer. Pregar o evangelho onde quer que eu esteja. E tudo que eu fizer seja para a honra e glória dele. Eu nunca vou esquecer o tempo que eu passei em Portugal, eu nunca vou esquecer o tempo que eu passei no DTS, mas tudo isso passou. Eu não vou voltar mais para o meu DTS. Acabou, eu me formei, como está na foto, com o meu diplominha. Mas o que eu aprendi de confiar no Senhor, eu vou levar para o resto da minha vida. E é isso que eu espero que o meu testemunho do DTS toque na vida de vocês. Que não tem um outro caminho, a não ser o que Ele escolheu, que vai trazer uma alegria que não vai ser passageira, mas vai ser eterna, rendida a quem Ele é. E é isso, eu queria dizer também que eu agradeço muitas orações, eu agradeço muito quem me mandou mensagem durante esse tempo. Eu demorava para responder porque eu não tinha internet o tempo todo lá. Eu agradeço as ofertas que todo mundo levantou por mim. Portugal realmente escutou o Evangelho, continua escutando.
Mas muito mais do que alcançar Portugal, a minha vida foi mudada. E eu agradeço muito à igreja por ter feito parte disso comigo. E eu queria dizer que eu orei muito por vocês. Eu sempre falava isso para os meus pais, eu sempre lembrava muito da igreja, do Team 10. E eu sempre orava muito para que o que eu aprendi no DTS, vocês pudessem viver também. De entender que Deus é um bom pai e Ele cuida de todos os nossos sonhos, planos. Mas quando a gente confia nele, Ele faz o infinitamente melhor do que a gente pode sonhar. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Waldenberg, também, pastor, por ter me acompanhado, orado por mim. E é isso, sou muito grata a vocês. Fica aí, vamos orar por você, agradecer a Deus pela oportunidade de crescimento, né? E de poder testemunhar do Evangelho a tantas pessoas. Quero chamar aqui o Perotti, fazer essa oração agradecendo a Deus pela vida da Alana, pedir que o Senhor continue usando a vida dela e a vida de cada um de nós na proclamação do Evangelho. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos pela vida da Alana, pela disposição dela em te servir, em aprender mais de ti e de dedicar, ó Pai, a sua vida na tua obra, Pai amado. Nós te pedimos, Senhor, que tu dês a ela sabedoria. Pedimos que tu dês a ela, ó Pai, discernimento para poder ouvir a tua voz e entender, ó Pai, a tua vontade para a vida dela. Nós te pedimos também, Senhor, que tu dês sabedoria aos pais dela, ao seu irmão e também a esta igreja, ó Pai, para que nós saibamos encaminhá-la, ó Pai, nos caminhos que tu tiveres para ela, ó Pai, que nós sejamos também abençoados com a tua sabedoria, ó Pai, e que o teu nome seja glorificado, ó Pai, pelos frutos da vida dela e também, ó Pai, pelo acompanhamento que esta igreja tiver. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1. Verso 18 a 25. Eu vou pedir aos irmãos que puderem para se colocarem em pé. Nós vamos ler juntos esse texto. Eu vou ler os versos pares e convido então a congregação a ler os versos ímpares. 1 aos Coríntios 1, do verso 18 ao verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Nós somos salvos pela loucura da pregação do Evangelho. Como pode o justo morrer pelo injusto? Isaías 53 diz que ele se entregou como uma ovelha muda aos seus tosqueadores. E na cruz levou sobre si as nossas culpas. É esse Cristo que nós vamos louvar e cantar louvores nesse momento. Então eu convido aí a equipe de música e os irmãos ainda em pé para cantarmos juntos.
Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, morrer entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Vamos cantar de novo o refrão, só as vozes. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Amém. Nós descansamos na graça que recebemos dele. Vamos cantar isso? Que consolação. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele vem trazer, Ele vem proteger, descansando no poder de Deus. Descansa.
olhamos para frente, vemos o dia em que o Senhor Jesus voltará para resgatar o seu povo. Nessa esperança nós cantamos e celebramos o autor da nossa fé. Vamos cantar ao Senhor. Ó Pai, Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus.
irmãos podem sentar. Louvado seja o Senhor. Muito bem, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios. Capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Que quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de tua vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direto o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E os faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, ó Deus, por tua palavra. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente para compreendermos as maravilhas da tua lei e também nos aponte o Evangelho em Cristo Jesus, o nosso Salvador, edificando assim a nossa vida nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nos últimos domingos eu tenho pregado no livro de Provérbios, e uma das razões pelas quais eu tenho feito isso é porque o livro de Provérbios é um daqueles que nós lemos bastante, mas entendemos pouco. Geralmente usando o livro de forma errada. E um dos meus objetivos ao trabalhar um pouco do livro de Provérbios com os irmãos é auxiliá-los na forma de ler Provérbios. Porque se nós não nos cuidarmos, nós vamos ler o livro de Provérbios como alguém que não tem o Espírito de Deus. E sabe como essas pessoas leem o livro de Provérbios? Como um livro cheio de sabedoria para melhorar a vida. E eles dão conselhos bons a partir do livro de Provérbios. Mas não é assim que o cristão lê a Bíblia. Nós lemos as Escrituras através de um óculos.
E esse óculos é o Evangelho. É a história da redenção que perpassa toda a Escritura. De modo que quando nós abrimos o texto bíblico, nós não estamos apenas buscando bons conselhos. Nós não estamos apenas buscando sabedoria humana, algo que um homem poderia reproduzir e informar a nós. Por exemplo, ditados como água mole em pedra dura, tanto bate, como é que é? Até que fura. Os irmãos sabem, é um ditado popular, é um ditado proverbial. E como esse, existem muitos outros, ditados chineses, ditados diversos. Mas o livro de Provérbios está ao livro de Provérbios como escritura cristã e aprender a ler a Bíblia a partir da história da redenção. Isto é, como Deus se revela para salvar um povo para si e estabelecer o seu reino na terra. Essa é a ideia. Portanto, nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre os dois caminhos descritos no livro de Provérbios. Todo o livro fala sobre dois caminhos. E o autor, de modo muito interessante, faz um contraste entre esses dois caminhos. Ou você está em um deles, ou você está em outro. Não tem como estar nos dois ao mesmo tempo. E só existem dois caminhos, segundo o autor do livro de Provérbios. Portanto, no capítulo 9, nós temos aqui a descrição desses dois caminhos, quando, de fato, há um discurso da sabedoria convidando os homens para se deleitarem nela. E, ao mesmo tempo, há um discurso da insensatez. E repare como o texto traz para nós. Ele personaliza a sabedoria e personaliza a insensatez como se fossem duas mulheres. E essas duas mulheres estão convidando aqueles que estão passando em frente às suas casas para se achegarem a elas. É isso que está acontecendo aqui no livro de Provérbios. Então eu quero demonstrar para os irmãos 3 contrastes entre esses dois caminhos. O caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. E aqui insensatez, entenda como loucura. Entenda a insensatez como o fato de querer viver no mundo criado por Deus, como se Deus não existisse. Esse é o insensato. Esse é o louco. O salmista diz o louco em seu coração, não há Deus. Repare que ele não sai por aí dizendo com a boca, mas no seu coração ele nega a existência de Deus, quando decide viver a vida do seu próprio jeito, à sua própria maneira, em detrimento de tudo aquilo que Deus revela a respeito de si mesmo. Esse é um insensato no livro de Provérbios. E aqui o autor apresenta 2 caminhos. O caminho do sábio, o caminho da sabedoria, daquele que está apegado à sabedoria, e o caminho do insensato, daquele que nega Deus, daquele que se rebela contra Deus. E o primeiro contraste, então, que o texto apresenta para nós, está justamente no banquete da sabedoria e o banquete da insensatez. Observe, a partir do verso 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Veja como ela está sendo personalizada como uma mulher, organizando a casa para receber uma visita. É assim que o autor vai colocando. E a sabedoria, então, vai convidar as pessoas a procurarem a ela, a se deleitarem nesse banquete que ela está promovendo. Mas, ao mesmo tempo, a insensatez também do outro lado grita para atrair a atenção daqueles que estão vivendo nessa terra. E observe então o verso 13. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa nas alturas da cidade,
toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direto ao seu caminho. Ora, se a sabedoria está gritando de um lado, a insensatez está gritando do outro. É essa a dinâmica do livro de Provérbios. E aqui, o pai se coloca como o sábio e diz ao filho para que não ouça a mulher adúltera, que representa esse caminho da insensatez, para que não ouça os homens perversos que estão representando o caminho da insensatez, mas que ouça os conselhos de seu pai e de sua mãe, que representam no livro de Provérbios o caminho da sabedoria. E é nessa dinâmica que Provérbios vai estabelecer os seus discursos do capítulo 1 ao capítulo 9. Quando nós entendemos isso, nós vamos ler Provérbios com outra ótica. E a partir do capítulo 10, nós temos então os ditos proverbiais, destacando como é viver com sabedoria nesse mundo criado por Deus. Então, de modo que aqui há um convite para um banquete da sabedoria e um convite para o banquete da insensatez. Repare que o banquete da sabedoria é muito superior. Ela organiza a casa, ela fala para as suas criadas prepararem a carne, está tudo pronto, carne da melhor qualidade, a bebida já está à mesa, tudo está pronto para receber os viajantes, os peregrinos. Mas repare que a insensatez está sentada. Repare, ela está sentada à porta de sua casa e ela convida os viajantes para comerem o pão que foi roubado. Olha como o texto vai dizer para a gente, lá no verso 16, verso 17. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Reparem a diferença? A sabedoria prepara um banquete com a melhor carne, com a melhor bebida, com os criados em volta para servir os viajantes. Mas a insensatez convida para um banquete que ela não faz nada. Pelo contrário, o pão que você vai comer é roubado. Repare que o que nós estamos dizendo, então, é que o convite da sabedoria é muito superior à insensatez. Mas por que então nós ouvimos tanto a insensatez? Por que nós somos tão insensatos ao tomar decisões sem considerar o Criador? Se o banquete da sabedoria é muito melhor, se você pudesse escolher o restaurante que você fosse comer, e você soubesse que um restaurante tem as carnes bem preparadas, e o outro a carne é roubada, é adulterada, você ia comer naquele lugar? Você levaria a tua família para lá? É por isso que, quando nós ouvimos o conselho, o chamado da insensatez, nós nos tornamos loucos, insensatos, porque não faz sentido buscar vida onde não existe vida. Não faz sentido encontrar prazer em nada mais que não seja a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Não faz sentido buscar sabedoria nos homens, desprezando a sabedoria de Deus. Não faz sentido. É loucura pensar que o homem pode entender a si mesmo, quando na verdade o homem é criatura de Deus, e Deus, o Criador, é quem conhece o homem, é quem formou o homem, é quem tem o direito de dizer onde o homem deve pisar e dar a direção para a vida do homem. Mas quando nós não ouvimos o conselho da sabedoria, nós então nos tornamos insensatos. É interessante que esse convite da sabedoria e o convite da insensatez poderia ser demonstrado, ou, na verdade, ilustra
o convite do próprio Deus nos chamando para uma vida de santidade diante dele, e do pecado nos chamando para uma vida de rebeldia contra Deus. É isso que significa esses convites da insensatez. É como se o pecado estivesse nos chamando, e quanto mais nós nos achegamos à insensatez, mais distantes da sabedoria de Deus, mais distante de Deus nós ficamos. O pecado nada mais é do que algo que distorce as coisas boas que Deus criou. O pecado rouba a glória que é de Deus e atribui a outro. Muitas vezes a nós mesmos. O pecado promove idolatria no nosso coração. Por isso, queridos irmãos, observe as vozes. Há muitas vozes pelo mundo, dizendo como nós devemos viver o casamento, dizendo como nós devemos criar os nossos filhos. E sabe como é que essas vozes vêm? Elas vêm vestidas de pensamento científico muitas vezes. Elas vêm vestidas de sabedoria humana, com sutilezas, para nos desviar da sabedoria de Deus, para nos tirar do alvo da sabedoria de Deus. E por vezes, por causa da nossa ignorância, nós somos arrastados para o caminho da insensatez, quando nós temos um banquete de sabedoria de Deus descrito nas Escrituras para nós. Embora nem tudo aquilo que é científico é contrário à palavra de Deus, muitas vezes aquilo que se diz ser científico, na verdade, é um tipo de cosmovisão, uma forma de entender o mundo que ignora o Criador. É uma forma de entender o mundo pela insensatez. E assim, essas pessoas querem descrever quem é o homem sem considerar o Criador. Elas querem descrever como a sociedade deve viver sem considerar o Criador. E assim, afasta as pessoas do Criador. Esse é o caminho da insensatez. Esse é o banquete da insensatez. Você ouve essa voz constantemente. Ela está nos chamando constantemente. Da mesma forma que a sabedoria grita do alto, a insensatez continua gritando. Ela continua buzinando no seu ouvido, porque o maior desejo da insensatez é nos tornar insensatos como ela. Mas nós precisamos nos lembrar que nós temos ouvido a voz do bom pastor. Lembram o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João? Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa é a diferença. No meio de tantas vozes, as verdadeiras ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Precisamos rogar a Deus por discernimento, para que não sejamos enganados, ouvindo a insensatez, achando que é sabedoria. Segundo contraste que eu gostaria de fazer a partir do texto, é em relação ao convite para a adoração da sabedoria, versus o convite para a idolatria da insensatez. Aqui tem algo muito curioso no texto. No verso 3, observe o que diz. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Guarde essa expressão, desde as alturas da cidade. Agora, vai lá para o verso 14, a insensatez também. Observe, verso 14. Assenta-se à porta de sua casa nas alturas da cidade, toma uma cadeira e convida o insensato. Nós temos essa expressão nas alturas da cidade, e se nós lermos simplesmente sem nos atentarmos para isso, isso passa batido diante dos nossos olhos. Mas precisamos nos lembrar
que a forma de culto nos tempos antigos em que a Bíblia foi escrita era adoração nos altos das cidades. Por exemplo, Jerusalém foi estabelecida e no Monte Sião foi estabelecido o templo do Senhor, no alto da cidade. Porém, uma das grandes lutas do povo de Deus foi querer adorar a Deus em outros lugares, e isso era proibido na antiga aliança. Então, cada vez que o povo construía altares nos altos da cidade, cometia idolatria. E esse foi um dos motivos de Deus ter mandado o povo para o exílio, porque em vez de adorar a Deus como Ele ordenou que adorasse, o povo adorava a Deus da forma como achava mais certo. Por que não adorar no alto da cidade? Não precisa ser no Monte Sião, não precisa ser em Jerusalém. Eu posso adorar do meu jeito, da forma como eu quero. E aqui é exatamente esse o convite da insensatez. Do alto da cidade, chamando os viajantes para a idolatria. É isso que a insensatez faz. Olha como é loucura pensar no povo de Israel. Eles saíram do Egito depois daquelas manifestações extraordinárias de Deus. Imagine as pragas vindo e o povo de Deus guardado daquelas pragas. E eles vendo o gado do povo do Egito morrer e o deles sobreviver. E vendo os filhos dos egípcios morrerem e os deles sobreviverem. E verem ali o mar se abrir e eles passando, e o povo, o exército do Egito afundar. Veja tudo isso que está acontecendo. E Deus aparece no Monte Sinai. Veja, mais uma vez, Deus aparece no Monte Sinai. E aquela experiência com trovões, com raios, descrita lá em Êxodo capítulo 19. Então Deus concede a eles os 10 mandamentos e diz para eles guardarem a aliança do Senhor. Então Moisés sobe ao monte, mas como Moisés está demorando, o que o povo faz? Chega para Arão e diz: constrói um ídolo para que nós adoremos. E eles constroem um bezerro de ouro e dizem: foi esse o Deus que nos tirou do Egito. Não é insensatez? Quando Moisés desce do monte e vê aquela cena, ele pergunta para Arão: o que foi que tu fizeste? Sabe o que Arão disse? Veja a insensatez de Arão. Olha, Moisés, nós pegamos o ouro e jogamos aí, e tipo o Big Bang, o negócio misturou, e saiu um bezerro de ouro. Quanta insensatez! Mas não é assim que nós fazemos em relação ao pecado? Justificando os nossos pecados? Dando explicações mirabolantes do nosso pecado? Do porquê fazemos o que fazemos? Imagine que você confronta uma pessoa por conta do pecado dela e ela dá uma desculpa e ela se coloca como vítima da situação. Porque ela agiu assim por causa da família dela. Ela agiu assim porque foi criada de uma determinada forma. Ela agiu assim porque simplesmente não conseguiu controlar o seu temperamento. Insensatez. Mas, queridos, o caminho da insensatez é o caminho da idolatria. E o problema da idolatria é que todo ídolo promete algo que ele não pode dar. Todo ídolo promete algo que ele não pode dar. O Salmo 115 vai dizer que os ídolos têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm nariz, mas não cheiram. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Porque não há vida nos ídolos, só existe um Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel.
Portanto, só Ele é a fonte de toda a vida. Qualquer outro meio que nós busquemos satisfação para viver, confiança para viver, qualquer outro meio que nós busquemos, a não ser Deus, não vai nos dar aquilo que nós precisamos, que é da comunhão com Deus, que é da presença dEle conosco, porque é para isso que nós fomos criados. O nosso casamento não vai suprir isso, o nosso trabalho não vai suprir isso, a nossa saúde não vai suprir isso. Nada pode suprir a presença de Deus em nossas vidas, mas a insensatez faz com que nós busquemos outras coisas para suprir aquilo que nós precisamos e somente Deus pode dar. Nós fomos criados para adorar a Deus, para espelhar a imagem dEle, sermos os seus representantes na terra e espalharmos a glória dEle pelo mundo. Essa é a nossa razão de ser. Foi isso que o Senhor Jesus disse lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que nós somos os representantes dele na terra. E a vontade de Deus era que os seus representantes refletissem a sua glória e espalhassem a sua glória por toda a terra. Essa sempre foi a missão de Deus para o homem. Essa é a missão da igreja: refletir o caráter de Deus e espalhar o caráter de Deus através da pregação do Evangelho entre todos os povos da terra. Mas o convite da insensatez faz com que os viajantes, os peregrinos nesse mundo, desviem o seu olhar de Deus e coloquem o seu olhar nos ídolos criados pelo próprio coração. Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos, como diria o reformador João Calvino. Um grande contraste há entre o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. Esse contraste vai ficar evidente nos resultados de onde o caminho da sabedoria leva e de onde o caminho da insensatez leva o homem. Observe agora o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim, isto é, por meio da sabedoria, se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentarão. O caminho da sabedoria é um caminho que gera vida, vida abundante na terra. Porque sabedoria nada mais é do que tomar as melhores decisões nesse mundo criado por Deus. Ser sábio não é simplesmente nunca cometer erro algum. Ser sábio é você escolher, dentre as possibilidades, muitas que nós temos, o melhor caminho. E o melhor caminho, segundo Provérbios, é aquele que glorifica mais a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais você leva em consideração Deus, a sua vontade, o seu caráter para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas, mais sábio você se torna. Mas quanto mais você ignora a palavra de Deus, quanto mais você ignora os conselhos da palavra de Deus, as ordens da palavra de Deus, mais insensato você se torna. E o resultado da insensatez, verso 18, olha qual é o resultado. Eles, porém, eles quem? Os que estão no banquete da insensatez. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Veja que linguagem forte essa. Eles não sabem que ali,
no banquete da insensatez estão os mortos. E aqui eu acredito que o autor aos Provérbios está falando de um tipo de morte que não é aquela morte física, porque eles estão vivos, eles estão se banqueteando, eles estão tendo prazer na insensatez, no banquete oferecido pelo pecado, na feira das vaidades. Eles estão lá, dessa forma, se banqueteando, felizes da vida. Porém, eles estão enganados, eles estão mortos, mortos espiritualmente, mortos, insensíveis para Deus, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E todo aquele que peca está destituído da glória de Deus, não tem acesso a esta glória. Pelo contrário, rouba a glória de Deus para si mesmo. E Efésios 2:1 vai dizer que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos e éramos por natureza filhos da ira, e andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era essa a nossa situação antes da sabedoria de Deus se revelar a nós em Cristo Jesus. É por isso que o autor diz, eles não sabem que estão mortos. Essa é a situação de todo aquele que não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Morte espiritual, que vai redundar na segunda e última morte, que é a morte eterna e a condenação eterna por conta dos pecados e da indiferença em relação a Deus. Olha como o texto termina. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A palavra traduzida como inferno aqui é a palavra abismo. É assim que no Antigo Testamento o povo de Deus entendia o destino dos ímpios. O destino dos ímpios era o abismo, de onde não se pode sair, de onde não há esperança. Quando nós observamos o Novo Testamento, a ideia de inferno é muito clara para nós. Um lugar de condenação eterna, um lugar de sofrimento eterno, um lugar onde aqueles que permaneceram na insensatez vão gozar da eternidade, desfrutando da ira e da justiça de Deus. É esse o lugar dos insensatos na eternidade. Por isso é tão importante que nós ouçamos o apelo da sabedoria, para que não sejamos insensatos. E talvez você que está aqui esteja vivendo por esse caminho da insensatez, buscando realizar nesta vida os teus prazeres, buscando realizar ter segurança em outra coisa que não Deus, buscando satisfazer a si mesmo nessa vida, apenas pensando no teu benefício, no teu bem-estar, ignorando o Criador. E se esse é o teu caminho, você precisa urgentemente ouvir o convite da sabedoria que diz: vinde, comei do meu pão e bebei o vinho que misturei, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Esse é o convite do Evangelho, esse é o convite de Jesus Cristo para os insensatos, para os pecadores, porque foi para esses que Jesus veio. Ele não veio salvar os bons, ele não veio salvar os justos, pelo contrário, ele veio salvar os insensatos, aqueles que depositavam as suas esperanças na sabedoria do mundo. E ele faz isso pela loucura da pregação do Evangelho. Quando
o Senhor Jesus Cristo se torna homem, vive entre nós uma vida de perfeita sabedoria, uma vida de perfeita obediência a Deus, coisa que nós não conseguimos. Ele jamais foi atraído pela insensatez, ele jamais foi levado à idolatria, da sua boca não saiu nenhuma mentira, do seu coração nenhuma impureza, mas esse Senhor Jesus, o perfeito varão, morreu numa cruz, no lugar dos insensatos, como eu e você, que em vez de dar ouvidos à voz de Deus, dão ouvidos à insensatez do próprio coração e vivem em rebeldia contra o Criador. Mas o Senhor Jesus morreu no lugar destes insensatos, que não mereciam outra coisa, senão a condenação eterna. Mas Ele fez isso porque Ele demonstra o seu amor pela sua igreja, para resgatar o seu povo da insensatez, para nos resgatar desta condenação eterna, para nos resgatar da ira de Deus, para nos levar para o seu reino de justiça e paz, que vamos gozar por toda a eternidade. Esse é o caminho da sabedoria. Para você pensar, qual dos caminhos você tem trilhado? Você jovem, adolescente, será que os prazeres do mundo, as paixões da mocidade, como diz o apóstolo Paulo, os desejos do teu coração, estão falando mais alto do que a sabedoria de Deus? Será que, se a tua trajetória nesta terra acabasse hoje, em qual dos caminhos você seria achado? Se você não tem vivido no caminho da sabedoria, se você reconhece a tua insensatez, só existe uma saída para você. Vá ao Senhor Jesus. Converta o teu coração a Cristo. Reconheça que Ele é Senhor da tua vida. Abandone o pecado e venha desfrutar da sabedoria de Deus em Cristo Jesus. Ele é a sabedoria de Deus para você que é insensato. Ele é a sabedoria de Deus para mim. Ele é a sabedoria de Deus para nós. Diante de tantas vozes nesse mundo, que convite você tem ouvido? O convite da sabedoria ou o convite da insensatez? Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra. Como é precioso saber que em Cristo Jesus a Tua sabedoria se revelou a nós. Nós que estávamos cegos, fomos restaurados. O Senhor curou a nossa visão para que enxergássemos a beleza de Cristo. Mudou o nosso coração. E agora nos convida para um banquete de sabedoria, ó Deus. Um banquete para uma vida abundante, que glorifica a Cristo, que espalha o Evangelho pelo mundo. Ó Senhor, não permita jamais que perdamos o foco, que deixemos de ouvir a Tua voz, mas fala à nossa alma, fala aos nossos corações, ó Deus. Não nos deixe viver num caminho de insensatez. Ó Senhor, e se há alguém aqui, Deus, que tem caminhado por esse trajeto de insensatez, como um dia nós já caminhamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia desta vida e, ó Pai, chame para a salvação em Cristo Jesus e use a nossa igreja como porta-voz desta boa notícia de que os insensatos podem ser salvos, de que há esperança para o insensato, basta crer em Jesus Cristo. Usa a nossa vida, a nossa igreja, para que esta mensagem alcance os corações, impacte a vida da nossa cidade e todo o mundo, ó Deus, através dos nossos missionários. Essa é a nossa oração,
no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, nós estamos chegando então ao final do nosso culto público. Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração. Quero chamar o pastor Valdenberg aqui para fazer essa oração. Ele está preservando a voz, depois de muito desgaste hoje pela manhã, mas dá para nos conduzir na oração, né, pastor? Depois da oração, a bênção. Quero agradecer ao pastor Vinícius por ter nos auxiliado nesse quesito voz. Foi muito bom, muito obrigado. Eu estou com dor na garganta. Já começou ontem e hoje foi agravada. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Sexta-feira, dia 1º de abril, nós teremos o retorno das nossas vigílias. Está no boletim os detalhes. Os diáconos estarão na liderança deste primeiro trabalho. Sexta-feira. Está no boletim, tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado por Jesus Cristo ter nos alcançado com sua misericórdia, graça e salvação. Obrigado pelos irmãos que vieram e ouviram tua palavra. Muito, muito obrigado, Senhor querido, pelo povo que o Senhor trouxe e reuniu neste lugar. Suplicamos que a tua graça, que se manifestou orientadora e salvadora e que nos alcançou, por nós possa continuar esse ministério da reconciliação, alcançando outros também. Obrigado, Pai amado, por este dia. Obrigado pelos irmãos que o teu Espírito reuniu aqui. Que o Senhor os abençoe e por nós o Senhor possa alcançar a outros conforme o poder e graça do Senhor. Entre com o teu consolo nas famílias enlutadas, Pai. Visite os nossos irmãos enfermos. Tenha misericórdia, dispense sobre eles o teu cuidado. É em nome do Senhor Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos aqueles que amam a Cristo e aguardam a sua volta. Amém. 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 Sentai-vos.